tela telefônica. Vocês acham que essa fibra que foi colocada há 30 anos atrás lá para interligar essa faculdade de ela está lá ainda hoje? É essa fibra que está funcionando lá? Mas a fibra não era a prova do futuro, então, 30 anos atrás, só hoje que é? A tecnologia vai avançando muito rápido. Fibra ótica é sim um investimento para 10, 15, 20 anos, mas falar que é a prova do futuro, eu sei lá o que vai acontecer no futuro. Então vamos, sabe, separar as coisas, porque às vezes o pessoal começa, sabe, fantasiar muito. Kleber, você imagina o seguinte, amanhã vai o povo que inventa o teletransporte. Inventou o teletransporte. Puta, isso para mim ia ser uma maravilha, porque toda semana eu estou viajando. Né? Sempre era, né? Norte, sul, né? Mas lá, Nordeste, centro e só, né? Toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Para mim, teletransporte resolveu um problema. Né? De manchada. Agora, Kleber, você já imaginou quanto de banda para transportar? Dá uma. Você acha que uma fibra só não ia passar? Não vai passar. E pior, você já imaginou se perde o pacote no meio? Dependendo do pacote, faz falta, é crítico, né, o pacote. Não dá para a gente saber o que pela frente. Então temos que pensar em fibra o seguinte, quero rede para os próximos 20 anos. Legal. Fibra vai estar legal. Alguém sabe, alguém já ouviu quanto de transmissão, quanto de velocidade a gente já conseguiu na fibra? Oi? O sistema hoje de 100 gigabits das operadoras é carne de vaca. 100 gigabits, é prateleira. O sistema de terabits, tá, já são disponíveis de mercado, não tem grandes mistérios, estão aí funcionando, não é assim, não é todo lugar que você vai que você vê. Mas já temos aí sistema de 8 terabits. Aqui no Brasil, o pessoal já tem tecnologia para fazer 8 terabits. Agora, mundo afora, o pessoal já conseguiu transmitir 1 petabit. O mundo afora se resume em X. Oi? O mundo afora se resume na China. Não é na China. Não, Japão. China e Japão, É? Pensa que não É a mesma fibra ou é o? É a mesma? 1 petabits por segundo. Que é isso? Rapaz, isso que se você passar na frente do monitor é de sua. É tanta banda que tem nesse negócio. É 1 tera, depois é um hexa, depois já acho que já vem em pé. Cada vez que eu passo de um para o outro, multiplico por 1000. Eu pego 1 tera e multiplico por 1 milhão. Já dá para assistir o YouTube sem trabalho. Né? Mas assim, isso aí está ativo essa estrutura ou foi só É experimento? um laboratório. Esses daí são laboratórios. Mas 1 tera é comercial. E carregando os continentes hoje, de quanto aqui? São os sistemas de 100 GB. Os que estão mais ativos são os sistemas de 100 GB. Sim, bom, no cabo, né? O cabo todo tem essa capacidade de transporte e eu consigo também colocar vários links numa mesma fibra, usando comprimentos de outros diferentes, né? Que são os DWDM. E aí eu consigo chegar nessa Mas no caso do de 100 MB, você falou de uma fibra
comprimento de onda só. Aí eu posso colocar vários desses numa fibra só. Muito bem, gente. Conceito do FTTH. Quando a gente fala em FTTH hoje, a gente está falando de rede POM. O que é uma rede POM? É uma rede. A abreviação do POM aqui, né? É Passive Optical Network. Rede ótica passiva. O que significa uma rede ótica passiva? Não tem que é? Aí não tem algo que lance ela, Não tem algo que. transmita ela, não. Somente a luz. Ela não excita nada. Ela espera ser excitada com consonante. Como que é? Gostei dessa definição. A história? Ela precisa ser excitada para poder funcionar. Bom esse negócio, né? Uma rede passiva que precisa ser excitada. O ativo se excita, né? Excita o passivo. Tá meio, né? Mas gostei dessa. Não tem condutor elétrico na realidade. Não. Rede ótica passiva. Rede ótica passiva é o seguinte. Tudo que eu tenho na rede, eu não preciso de energia para poder fazer a rede funcionar. Claro, preciso de energia nos equipamentos de transmissão e recepção. Mas na rede, não tem nada energizado. Só nas pontas. Só nas pontas, tá? Quem trabalha aqui com UTP? Tá? Quem trabalha com UTP sabe. Poste sim, poste não, switch no seu portão, né? O switchzinho tem que ser alimentado, não é isso? Numa rede passiva, nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter alimentação nenhuma. Na rua, tá? Só vai ter fibra, vai ter emenda, vai ter conector, vai ter splitter, mas tudo isso não precisa de energia para funcionar. Certo? Para ser citado, né? Ok? Essa é a ideia da rede passiva. Agora a pergunta: a rede ser passiva é bom ou é ruim? Bom. E ruim. Quem falou bom? Qual que é a parte boa? Economia é melhor. Economia de quê? Você não vai ter. Capex. Na realidade não vai ter. Porque a energia Vai queimar equipamento. queimar equipamento, economia. Não tem o que queimar na rua, né? Então Quebrar. já é uma boa, não queima equipamento. Né? Já que o vai transmitir energia, também pode correr curto, quebrar. Desculpa, eu não entendi. Não vai quebrar a fibra, né? De acordo com os curtos que der na rede. Ah, entendi. Se cai uma descarga elétrica na fibra ótica, né, não tem problema para ela. Ela não sofre interferência, mas também, né, não Mas não conduz transmite. também não, né? Não conduz energia elétrica, não. É o principal. Então, tá ok. Essas coisas que vocês falaram, tá, são as partes boas de uma rede passiva. Tá? Não conduz energia, não tem interferência, não tem que queimar na rede, tudo isso está certo. Vocês já viram alguma coisa que tem só parte boa? Já? Tem que ter uma coisa ruim também. No caso, ela também não tem um grande alcance, né? É a O perda problema da dela é distância. que o alcance dela é resumido. Então qual que é a parte ruim dessa brincadeira de ser bom? Mulher dizer mulher. O quê? Mulher? O cara não consiga ver alguma coisa que tem a Que é parte. só parte boa. Você acha que mulher só tem parte boa? Vai ser que ele tem um. Vai ser que ele tem um. Espera! Vai, espera! Você vai ver como é que vai ficar bom esse negócio. Vai ficar bom. Mas eu acho que dá para fazer uma comparativa aí, né? Mulher
ruim com elas, pior sem elas. Precisa aplicar a fibra Ah, também. claro. Não, aí concordo, né? Não é porque tem uma partezinha ruim que a gente não gosta. A gente gosta, né? A gente gosta, mas o médico tem que jogar. rapaz, começa a querer discutir a relação. Mas que tem só parte boa isso aí, né? Mas enfim, não é esse o ponto. Né? A questão é que o meu amigo Charari comentou o seguinte: como eu não tenho nada ativo na rede, como eu não regenero o meu sinal ao longo da rede, isso significa que o meu alcance com relação até onde eu consigo chegar para atender o cliente é mais limitado. Principalmente quando eu falo de rede realmente com, e quando a gente fala em estar usando splitters, que que conseguem dividir o sinal de entrada em várias fibras de saída. Cada vez que esse bicho faz essa divisão, ele vai estar inserindo uma perda no sinal. Isso vai estar limitando até onde eu consigo chegar com o sinal. Qual é a distância média? Vai depender do professor, né? 20 km. Quando a gente fala Não, uma rede ótica. Uma rede. Se a gente fala de uma rede ponto a ponto, sem usar splitter, ponto a ponto, tá? A gente pode chegar aí, tem enlace de 40, 80, 120 km com um conversorzinho de mídia simples. Tá? Não é problema. Quando eu não uso o splitter. Tá? Quando a gente fala em FTTH, tem um equipamento na central que fala com vários clientes usando a mesma fibra, que o splitter dividiu essa fibra e tal. Muito bem. Os equipamentos FTTH hoje eles são limitados a 20 km. Não significa que até chegar em 20 km eu posso ir splitando quantas vezes eu quiser. Normalmente vai dar menos que isso, por causa dessas splitagens que a gente faz. A rede que a gente fez tem que saber Quanto quanto dB mais e quanto perder na rede, né? Eu tenho que saber quantos dB pode perder no rede. Quanto mais Aí vai estar limitado o alcance distância da minha rede. A gente Mais viu espelhado, que menor na distância. rede que a gente fez ontem da faculdade, a gente usou split e tem um apertão muito grande. E tem mesmo. A gente estava até comentando, foi tanto. É porque assim, quando a gente projetou a rede, a gente fazendo ela, as percas eram 5 dB, menos de 5 mesmo. E ontem ela duplicou, ela foi para 20, quase no limite das percas todas. Então, Quantos splits vocês colocaram hoje? 2 e quantas pernas? de 2, 1 para 2. Colocou um splitter 1 para 2 e depois na frente 1 para 2 de novo. Deu 20 dB. Deu mais ou menos 15, né? Mas como é que você fizer uma Não fibra? tem. Tá demais isso aqui. Depois a gente olha isso, mas tá demais. Vocês os conectores que podem aumentar assim. Tem que olhar direitinho. Vai vendo, né? Um splitter 1 para 2, o normal é ele perder 3 dB e meio. Então, como eles estão cascateados, né? No splitter a gente deveria ter 7 dB aí. Mais de repente um pouquinho de Meio dB para cada conexão. meio dB de conexão, fibra, emenda e tal, de repente isso poderia estar chegando nos 10 dB, mas 20, 15 e mais. Tá? Alguém ia comentar alguma coisa aí? Falei que poderia ser problema na fusão. Aí a gente precisa olhar e ver esse problema. Muito bem. Antes disso, né? Essa rede permite uma boa escalabilidade, custo reduzido, esse custo reduzido aqui, né? Mas suporta os negócios desequilibrados. Bom, para que a gente possa trabalhar em cima um pouco das definições. O que significa o tal do FTTH? Fiber to the Home, abreviação do inglês Fiber to the Home. Em português, fibra até a casa do cliente.
ou até a empresa dele. Cheguei com fibra até a casa do cliente, posso falar que eu tenho FTTH. Ah, mas eu cheguei com fibra até pertinho da casa dele. Então você vai ter Fiber to de pertinho da casa dele. Não é FTTH. A diferença é o FTTX é a estrutura, e o FTTH é até a casa do cliente. O FTTH é até a casa do cliente. O FTTX, o X É que você chegou vai trocando, a letrinha X vai trocando até onde você chega com a fibra. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas para falar, eu fiz uma rede FTTH para atender os meus POP. Não fez FTTH. FTTH é para chegar na casa do cliente. Para falar que é H. Home é casa. Oi? Fiber to the home é home casa. Home. Fiber to the home. Home em inglês é casa. Tá? Então eu consigo fazer isso, né? Usando toda uma rede passiva, né? Não preciso mais uma rede de cobre, uma rede Wi-Fi. É um método relativamente novo, não tem nada de novidade aqui. A gente está falando de FTTH há quase 10 anos. novo para nós. Tá? É novo, A maioria de nós. é novo na maioria do pessoal aqui no Brasil, mas é novo pelo seguinte, porque há algum tempo atrás custava muito, mas muito caro instalar FTTH. Hoje, embora não seja barato, já fica viável. Há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, uma ONU, que é o equipamento que vai na casa do cliente, uma ONU, a Furukawa, que foi quem começou esse trabalho de FTTH com os provedores, né, vendia uma ONU a R$1.500. Hoje a gente está falando de uma ONU, dependendo do protocolo que ela utiliza, por volta de R$200. Foi barato. Volume, né? Volume sempre é o volume, né? E é normal, tecnologia sempre. Questão de tecnologia, sempre começa caro, qualquer produto, né, de inovação tecnológica, e depois começa a cair o preço conforme tem volume. O volume, a qualidade da produção também. Isso, né, a partir do momento que você vem em escala, né, a tendência é que o preço vai barateando. E está barateando cada vez mais. A cada dia a gente está ouvindo falar aí que esses preços vêm caindo. Que bom, né? Que bom. Mas eu quero então só reforçar, não tem nada novo, tá? A gente só não está usando há mais tempo porque a gente não tinha, né, condições para fazer isso. Grande benefício, consigo fornecer largura de banda cada vez maior. Quando a gente fala em rede FTTH, nós estamos falando de fornecer banda alocada. Esse conceito de banda alocada pode ser novo para alguns de vocês. O que é a banda alocada? Imagina o seguinte, todo mundo usando a internet ao mesmo tempo. Todo mundo, todos os clientes. Quanto de banda cada um vai ter para usar? Mas isso nunca vai acontecer, não. Tá bom, eu sei. Mas é o conceito. Se todo mundo usasse ao mesmo tempo, quanto de banda que eu ia conseguir entregar para cada um? Esse é o conceito de banda alocada. Quando a gente faz as contas disso daí no rádio, ou até mesmo no provedor em geral, isso fica em torno de 80K, 100K. Se eu pego a quantidade de banda que eu contrato, né, no operador e divido por todos os meus clientes, dá mais ou menos isso, faço as contas. Com a fibra, a gente vai conseguir oferecer uma banda alocada de 15 mega. 15 mega. Se todo mundo estiver utilizando ao mesmo tempo, a OLT de repente aguenta empurrar, né,
15 mega para cada um. Claro que tem que chegar a banda no OLT. Tem que ter o que mandar. Eu tenho 15 mega para cada cliente. Mas quanto você tem no provedor? 50 mega. Não, você tem que ter de repente 1 giga, né? 2, 3, 10 gigas chega no OLT. Aí deixa para ela. Tá? Mas é esse nível de banda que nós vamos estar falando. Tem que fazer uma aula. Até quantos clientes pode colocar lá? Por norma, né, por padrão, 64 clientes por porta OLT. Tem alguns equipamentos que suportam mais do que isso. Tá? A gente tem que estar sempre tendo cuidado com as perdas que a gente vai ter nesse caminho. Porque para poder colocar mais clientes compartilhando a mesma OLT, eu preciso splitar mais. Splitar mais significa mais perda no sinal. Eu preciso controlar isso aí. Não vai conseguir chegar aos 15 mega. Não, mais, quando eu falo 15 mega, é eu pegar 1 giga de uma porta OLT e dividir por 64. Façam as contas aí. 1 giga dividido por 64 vai dar em torno de 16 mega para cada um. Tá? E isso tudo me permite oferecer serviço mais robusto, voz, vídeo, dados, tudo isso que a gente já comentou. Muito bem. E o tal do FTTX? Se eu cheguei até a casa do cliente, então eu tenho um FTTH. Se eu não cheguei até a casa, se eu cheguei até a entrada do prédio, e na entrada do prédio eu transformei para outra tecnologia. Pode ser um TP, pode ser ADSL, pode ser HFC, pode ser, sei lá, se vocês quiserem de outra tecnologia. Então, nesse caso, estou falando que eu tenho o tal do FTTB, Fiber to the Building, fibra até o prédio. Tá? Se eu não cheguei com a fibra nem até o prédio, deixei a fibra no armário, né? GVT normalmente faz isso, né? Interliga os armários dela com fibra, o armáriozinho fica na calçada e depois vai com o papetário ou com o coaxial até a casa do cliente. Então eu estou falando nessa hora que eu tenho o tal do Fiber to the Curb, fibra até a calçada, até o armário. Faço isso. Faz isso? Normalmente a gente não põe só o armário na calçada, né? Você põe só o armário na calçada? O que normalmente o pessoal faz é colocar, né, o teu equipamento lá no poste, né? Então, muito provedor já batizou de Fiber to the Post, né? FTTT, Fiber to the Post, né? Ou então, quando eu quero chegar com a fibra nos meus postos, né, nas minhas antenas, aí já também tem o Fiber to the Antena. FTTT, esse aqui é. Oi? To the Torre. Tá vendo? Mais uma. Outro dia me falaram do FTTF. Ninguém já ouviu? O Fiber to the Funk. É o Fiber to the Future. Fibra do futuro. Olha que bonito, né? Nem bicho, né? Oi? Tem várias hoje, tá, gente? Variações do X aqui, tá? Conforme até onde eu chego com a fibra, eu vou trocando o X, tá? Tirando o Irã, que já tem um FTTH, alguém tem mais FTTH aqui? Oi? Tem já o FTTC. Mas assim, tem alguém que não tem a fibra chegando no provedor? Todo mundo tem? Você não tem ainda. O restante, então, do pessoal, se o cliente chegar para vocês que já tem fibra, falar assim, você já tem FTTH, Você fala para o cara assim, eu já tenho FTTCO.
chegar a fibra até a central só. Fiber to the central office. Dali para frente não mudou nada, mas já tira a onda já, né? Tem mais que TCO. Né? Aí você já. Só o fato de divulgar na cidade que a gente já estava usando fibra ótica já deu uma diferença. Ela dá uns clientes já até voltaram. Não está nem chegando lá. Não, mas tem fibra ótica, tem. Já teve alguns casos que aconteceram comigo de eu ir fazer treinamento com alguma empresa específica. E a empresa me pediu, falou, não, em vez de a gente montar a caixa de medo como a gente montou ontem aqui, né, aqui dentro do provedor, eu já passei o cabo lá, vamos fazer uma emenda do cabo que eu já passei. Vamos para a rua fazer a emenda. Não tem problema, vamos para a rua fazer a emenda. Né? E já aconteceu, mas, nossa, várias vezes. Está lá fazendo a emenda e o povo chega. Já pode comprar? O pessoal já para ali, já pergunta e já quer saber se está disponível. Não, nós estamos preparando ainda, né, a rede e tal. Quando a gente voltou para o provedor, o pessoal contando que quem parou ali, a gente explicou, né, que ainda não estava disponível. Mas quem só passava, ligava para o provedor. Estou vendo que vocês estão instalando fibra aí, eu quero fibra. Só de ver. Vocês terem uma ideia como é que esse negócio chama atenção. Aconteceu isso, Irã? Não? Oi? Só paga essa casa. Vai ativar e tal, é impressionante como é que esse negócio chama atenção. Muito bem. Bom, gente, quais são os elementos da rede, o que a gente precisa conhecer para poder montar um bom projeto para a rede FTTH? Entre minha central e o meu cliente, eu vou precisar construir a minha rede. A gente chama isso de rede ótica de distribuição. Tá bem? Na minha central, eu preciso colocar lá um equipamento, que esse equipamento é chamado de OLT. A OLT é um equipamento que vai se comunicar com vários clientes ao mesmo tempo. A OLT faz um papel para a gente de um AP do rádio. Não é AP que vai se comunicar com vários CPEs ao mesmo tempo? Não é isso? Quem faz isso na fibra ótica é um equipamento chamado OLT. Optical Line Termination. Tá bem? Bom, na OLT eu posso entrar com sinal de dados, eventualmente com sinal de telefonia, e ela vai ter uma saída ótica. Essa saída ótica que eu vou mandar lá para a rede, né? Para ser compartilhada pelos clientes. Dados, telefonia, entra na OLT. E vídeo? Será que eu posso transmitir vídeo pela fibra também? Tranquilo, né? Só que eu tenho duas formas de se transmitir vídeo. A primeira forma que a gente tem de se transmitir vídeo é se esse vídeo for IP. Vídeo IP. Em todas as suas variações. Pode ser transmissão de canal, de televisão, IP, o IPTV. Pode ser YouTube, pode ser Netflix, tem aquele da Sony agora, o serviço da Sony também, que é gratuito, esse aí, né? Todos esses serviços aí que nós temos aí na internet, né? Podia me falar assim, X-Vídeo também, X-Vídeo também, tá lá também, vídeo IP, né? Que é o que carrega o cache, né?
Tudo isso é vídeo IP. Todo esse conteúdo de vídeo entra como dados. Tudo isso entra como dados. Eu estou compartilhando, né, internet com esse conteúdo de vídeo. Tá? Essa é a única maneira de se transmitir vídeo? Não. Eu também tenho uma outra maneira, que é fazendo a captação de canais via satélite, monto um redende para fazer a captação de canais, dou lá, combino esses canais, lá dou um número de canal para cada conteúdo, né, que eu estou decodificando, combino tudo isso e transmito pela fibra. Faço uma transmissão analógica nesse momento. Não estou fazendo uma transmissão IP. Estou fazendo uma transmissão RF. Tá? Como a NET faz Brasil afora aí, com cabo coaxial, mas eu estou usando fibra ao invés de cabo. Mas a transmissão é RF, não é IP. Tá? Esse tipo de transmissão, o sinal entra na fibra, mas não entra na OLT. Ele é transmitido na frente da OLT. E como é que eu ensino esse sinal? Eu ensino esse sinal através de um dispositivo óptico chamado WDM. O WDM ele tem como função multiplexar, combinar dois comprimentos de onda da fibra. Quem não estava aqui ontem mesmo? Quando eu falo comprimento de onda, vocês entendem o que é? É 1500, 1300. Esse aqui falou assim, entende o que é? Ele falou, não. Entendeu? Sim. Oi? Comprimento de onda, gente, é o primo da frequência. Tá? Em fibra ótica a gente não fala frequência, a gente fala o emissor, né? O laser está utilizando tal comprimento de onda. Tá? Então a gente não fala frequência, a gente fala comprimento de onda. Eu posso ter vários comprimentos de onda na fibra. A gente vai ver que o FTTH vai utilizar 3. E esses 3. Oi? 3 janelas de transmissão. Não vai ser bem 3 janelas de transmissão. A fibra ótica. Quando você fala do comprimento, você não está falando da janela de transmissão, né? Não. A fibra ótica possui janelas de transmissão. Primeira, segunda e terceira janela. Tá? Primeira janela foi a janela de 850, segunda de 1310 e depois de 1550. Essas são as janelas de transmissão. Em cada janela dessa, eu posso ter vários comprimentos de onda dentro dessa faixa de Como você fala no caso do DWDM, né? O DWDM vai utilizar a terceira janela. Isso. Tá? Mas aí o DWDM é um equipamento que tem como característica a gente colocar até 128 comprimentos de onda na mesma fibra. Tá? A gente tem algumas variações. O WDM simplesmente ele combina 2 ou 3 comprimentos de onda. O CWDM ele vai combinar até 16 comprimentos de onda. O DWDM aí sim ele vai para 128 comprimentos de onda. Mas a gente não está falando da janela, a gente está falando simplesmente dos comprimentos de onda mesmo que eu posso multiplexar na fibra. A tradução desse WDM é alguém? WDM? Você quer que traduza? Você quer a tradução ou quer o nome dele em inglês? Não, tradução também. Só a tradução? E os dois? Os dois? É. Deixa eu escrever aqui. Alguém só acende a luz ali para mim? WDM, Wave Length Division Multiplexer.
multiplexador por divisão de comprimento de onda. Tá? Esse é o nosso amigo WD. Copiou? Nesse caso aí, compartilha com a Não, não. Nesse caso aqui, vídeo, ele vai em outro comprimento de onda, então ele não entra na ULT, ele só compartilha a mesma fibra. Mas aí ele não usa banda de dados. Banda de dados fica livre para transmitir dados. YouTube, né, claro, tem outro grupo aí como dados. Mas canais de televisão entra direto no transmissor de vídeo. A conta do cliente, no caso do vídeo aí direto. O que é que tem? O que precisa? Na ponta do cliente, vamos chegar lá. Existe um limite. Falta aqui ainda. Ah, certo. Existe um limite. Nós vamos chegar lá. Não. Mas assim, gente, tem hora que eu vou dizer para vocês, dá uma seguradinha que a gente já chega lá. Mas, por favor, não tem hora errada para fazer pergunta, tá? Tem dúvida, faz a pergunta na hora. Mesmo que depois eu fale, vou chegar lá, mas faz a pergunta, não espera não, tá? Faça isso mesmo. Beleza. Oi? Existe alguma limitação do canal? Os canais de televisão, o que vai limitar os canais de televisão é o transmissor de vídeo de montar a televisão. É assim. Tem transmissores aí que vão multiplexar 40 canais, 60 canais, 80 canais. Isso vai depender do transmissor de vídeo que eu vou estar utilizando, e não da fibra. Para ela é transparente. Tá? Bom, muito bem. Então o que a gente já observa aqui? Que eu vou ter um comprimento de onda que a ULT vai transmitir e um outro comprimento de onda que essa parte de vídeo vai transmitir quando, obviamente, eu estiver utilizando o vídeo RF. Se eu só estiver usando o vídeo IP, isso aqui não existe. Tá? Poxa, mas pode trafegar dois comprimentos de onda na fibra, um interfere no outro? Não interfere. Então vamos falar lá que no DWD a gente pode colocar 128 comprimentos de onda na fibra. Quando eu falo que a gente pode colocar, esquece como a gente faz no rádio. Na fibra ótica, graças a Deus, não tem esse negócio de ficar escolhendo qual canal que eu vou usar, não. O negócio já vem definido. Está aqui, você vai usar eles. Para não deixar o povo, né? Deixou o povo ajustar as coisas, começa a dar os problemas, né? Então já é tudo definido. Tudo por padrão. Tá? Eu não tenho como. Eu queria usar outro comprimento de onda. Pode? Não, não pode. O equipamento só tem esse. Tá? Não vai ter essa história de ficar trocando o comprimento de onda na fibra, não. Muito bem. Seguindo em frente, então. Vou começar a lançar os meus cabos de fibra. Então, saindo da central, tenho fibra. Depois, de um determinado momento, eu vou precisar emendar essas fibras aqui, né? Não é isso que a gente viu ontem? Quem estava ontem aqui já sabe da história, né? Por que a gente precisa emendar a fibra ótica? Por quê? Por que precisa? Oi? Não, mas tudo bem. Se ela partir, eu preciso emendar. Mas e na hora que eu estou construindo a minha rede? Por que eu preciso emendar? Oi? Porque você vai quebrar ela em um certo ponto para ela explicar. Vai depender da topologia da minha rede, na onde eu quero derivar a fibra, etc. Mas o que eu contei para todo mundo, a melhor definição que eu já ouvi para isso é: uma hora a bobina acaba.
E aí eu preciso emendar na outra cupida. Precisa ser citada. Oi? E aí eu preciso citar ela de novo, né? Normalmente, isso aconteceu até comigo. Eu tinha lançado a fibra, no meio do caminho, cheguei no provedor, fui botar o PowerPoint para ver onde é que estava a luz chegando, né? Porque lá O que você colocou? PowerPoint é um equipamento que só você não precisa ser PowerPoint. Ah, o Power Meter. É, Power Meter. Aí cheguei lá e eu digo, pô, velho, eu fiz tudo certo aqui, a luz não está chegando, o que está acontecendo? Aí lá vai eu fazer uma emenda na primeira caixa, refiz de novo a segunda, e nada, né? Não tinha nem me passado na cabeça que no meio do caminho eu tinha deixado de fazer a emenda de uma. Aí tá lá, uma ponta no chão, a outra eu digo, agora eu. Você deixou de fazer uma emenda Isso, no meu. e a luz não passou para ali. É um mistério. Realmente. Se tivesse passado ia ser estranho. Aí é um mistério. A gente refez o trabalho 2 vezes. Sabe por que isso aconteceu? Você não conseguiu medir? A perda ficou muito alta. A perda infinita. Nem reconheceu. Aí depois emendou, Pegou. e aí. Chegou na hora. Gente, às vezes acontece esse tipo de coisa, a gente brinca, né? Mas isso mostra que a gente precisa do projeto, a gente precisa documentar a rede, né? O pessoal que vai para campo é legal ir, né, com um plano de emenda, sabendo qual fibra vai ser emendada com qual, né? Para evitar o retrabalho que o Ricardo fez. Agora eu estou lembrando mais do Ricardo. Você estava aquele dia que nós estávamos testando a bobina? Tava. Você fez aquela caca meleca. Agora eu estou lembrando. Deixou marcado. Apesar de ter feito o curso ontem. Oi? Apesar do curso de ontem. Entendi. Apesar de ter feito o curso ontem. Ah, sim, sim. E hoje não vai fazer diferença, não. Cara, só uma pergunta rápida. Quando é que vai ser o próximo curso que teve ontem? Aonde é que vai ser? Normalmente esse curso que é a parte mais prática, eu faço sempre antes desse curso de projeto, quando eu faço com a Aline, né? É porque a gente tinha uns funcionários para mim, mas não deu certo, não tinha mais vaga, não deu para encaixar. Entendi. Onde é que tem o próximo? Assim? Por enquanto não tem data marcada ainda não, para te falar a verdade. Mas aí o pessoal da Liga quer saber. Aí o pessoal precisa marcar, precisa ver a agenda, né? Porque a questão é, a gente está fazendo esse curso assim, Brasil todo. Então a questão é voltar, entendeu? Não, mas não precisa ser aqui, não. Ah, Acho que sim. você vai fazer em algum Sim, a lugar. gente. Aí o pessoal sabe informar a gente. Em outra cidade, Sim, eu passando sim. daqui para lá. Muito provavelmente pela Aline, o próximo vai ser no Rio de Janeiro. Não sei pela Oi? Você vai daqui para lá. Fora, sem ser pela Aline, vai ter um em Chapecó. Tá longe. Santa Catarina. Mas depois a gente passa uma mais turma de 20 aí que vem na hora. Também o pessoal, Mas o pessoal às vezes se junta aí, junta 2, 3, 4, 5 provedores e Mas você tem uma agenda, né? Assim, já. eu tenho. Poderia passar para A a gente. agenda é tranquilo. Tá. Para outubro tem vaga. Para a gente ver também, para encaixar esse pessoal depois. Né? Tá, beleza. Mas vamos seguir. Então, esse cabo que sai, essa fibra que sai da central, a gente chama esse primeiro cabo de alimentação. Só dá um nome para ele, alimentação. Por quê? O cabo de alimentação vai fazer o quê? Vai alimentar quem? Vai alimentar o meu splitter. Você já viu o splitter? Já viu? Viu que ele é mágico? O splitter é mágico. Eu falo que o splitter é mágico. Por que o splitter é mágico? Não é que o danado consegue pegar a potência de entrada, dividir em várias fibras na saída e nem preciso alimentar ele para ele funcionar.
passivo. Ele pega a potência na entrada, divide em várias fibras e eu não preciso alimentar ele para ele fazer isso. Não é mágico, não? Não é mágico, mas o que ele faz é isso mesmo. Pega o sinal da entrada e divide em várias portas de saída. Quantas portas de saída? Quantas portas será que eu preciso ter no splitter? Posso ter no splitter? Vai depender do projeto que eu vou fazer, mas eu posso ter splitter com 2 portas de saída, com 4 portas de saída, 8 portas de saída, 16 portas de saída, 32 portas de saída, 64 portas de saída. E agora estamos falando de 120. Só uma perda de cada. Agora, o bichinho ser mágico não significa. Eu não alimento ele, mas não significa que ele vai trabalhar de graça. Né? Ele vai cobrar alguma coisa nossa para funcionar. O que ele cobra da gente? Ele cobra um pedágio para a passagem do sinal. O sinal chega na porta de entrada dele. Quer ir para uma saída e paga pedágio. O pedágio é quantos dBs eu tenho que deixar com ele lá para poder o sinal ir para a porta de saída. Gente, para ficar fácil entender, se eu sou um splitter 1:2, vou dividir o sinal em 2 portas. E eu sou um splitter balanceado, ou seja, eu divido o sinal igualmente nas 2 portas. Quantos por cento do sinal eu vou ter em cada porta? 50%. 50%. Agora uma pergunta difícil. 50% equivale a uma perda de quantos dBs? 3. Quem falou? 3 dBs. Tá? 50%, quando eu faço a continha lá de dB, depois quem quiser, se alguém quiser anotar a fórmula, vai ser a perda em dB vai ser igual a 10 vezes o log da potência de entrada dividido pela potência da saída. Tá? Não, a conta não vai dar 3, né? Não vai dar 3. Dá 3. Não precisa da fórmula. Então, se eu sou um splitter 1:2, ok? Quantos dBs eu vou ter de perda em cada porta? 3 dBs. Cada porta é 3 dB. Cada porta. O sinal para sair daqui e ir para aquela porta, 3 dB. Sair daqui e ir para lá, 3 dBs. Tem problema dele mandar um sinal mais para um canto do que para outro, ou ele manda igual? Se ele for um splitter 1:2, só se ele for um splitter 1:2, ele pode ser um splitter desbalanceado. E aí no splitter desbalanceado eu posso comprar o splitter dizendo quero 5% para cá e 95% para cá. Quero 10 para cá e 90 para cá. Aí eu posso comprar, não tem como ajustar isso, não tem um potenciômetro para ele, mas eu posso comprar ele com potências diferentes para um lado e para o outro. Se ele for 1:2, mas se ele for 4, 8, 16, etc., aí ele sempre divide em partes iguais. Então, um splitter 1:2, de cara eu perco 3 dBs cada perna. E se ele for um splitter 1:4? 6 dB, galera. Seria o equivalente a cada perna do splitter 1:2 eu colocar na frente do splitter, né, de cada perna um splitter 1:2 de novo, né? Cascatear, né? E aí eu tenho mais 3 dBs, 6 dBs. Então, um splitter 1:4, 6 dBs. Além dessa perda devido ao balanceamento, existe alguma perda de dispersão no splitter?
você tem perdas internas, tá? Você tem perdas internas. O que a gente vai ver depois é o seguinte, esses valores teóricos... Não são. Esses valores teóricos que a gente está considerando, de 3 dBs, na prática a gente vai ver depois que é melhor a gente considerar 3,5. Cada vez que eu divido por 2, não considero 3, eu considero 3,5, que é o valor prático. Então, na teoria, um splitter 1:4 seria 6 dBs, na prática seria 7. E um splitter 1:8, 9 na teoria, mas na prática 10,5. Quando você compra o splitter, já vê os testes, todos e vem dizendo qual é aquele específico. Em geral, sim. Em geral, sim. Em geral, sim. Tá? E todas essas perdas, eu tenho um valor máximo que é definido pela Anatel para poder considerar, para poder homologar esse splitter. Tá? Esse splitter ser considerado um bom splitter. A gente vai ver tudo isso. Não, só uma pergunta assim, porque, por exemplo, na rede primária, geralmente a gente consegue deixar aí uma média, né, para poder conseguir atender meu cliente, menos 65, menos 60, tudo isso aí, para ficar uma qualidade. E na fibra, até quantos você consegue um padrão, no caso, né, desse? Tá. Isso vai depender também da ONU, que é o equipamento que vai na casa do cliente, que você está usando. Tá? Em geral, as ONUs hoje, elas funcionam, a sensibilidade dela, o mínimo que pode chegar, fica variando em torno de menos 24 a menos 26, menos 27, às vezes. Tá? Por aí tá o mínimo que você precisa de potência para chegar. Só que é aquela história. A potência que vai chegar vai ser o quê? A potência que eu transmiti menos as perdas. Tá? Então a gente vai estar mais preocupado na hora de fazer o projeto em saber quanto de perdas tem em nós. Não é só quanto vai chegar, quanto que eu transmiti e quanto de perda que eu tenho de nós. Mas no caso a gente tem equipamentos que consiga mensurar isso aí, é o famoso, né, Power Meter e o OTDR, né, para a gente poder medir. E a gente vai calcular isso no projeto, a gente calcula as perdas máximas, né, que a gente pode estar encontrando, tá, em função disso tudo. Aí ele vai ver isso. Vai sim, vai calcular tudo isso. Antecipando, qual é a máxima perda que eu posso ter então no meu enlace? 3. Oi? 3. Isso vai depender da potência de transmissão e da sensibilidade dos meus equipamentos. Isso varia conforme o modelo, isso varia conforme o fabricante. Mas, para não deixar o pessoal no ar por enquanto, depois nós vamos aprender como calcular isso. Mas fica em torno hoje de 28, 29, 30 dBs. Mais ou menos fica em torno disso. São quantos dBs eu tenho para gastar no meu enlace. Normalmente o OLT tem a potência de saída em quantos dB em cada ponto? Então, vai estar variando mais ou menos entre 0 e mais 7. Dependendo do modelo. Tá? Muito bem. Esse splitter aqui, gente, foi o primeiro splitter que apareceu na rede. Por ser ele o primeiro splitter que apareceu na minha rede externa, a gente chama ele de splitter primário. Olha, o primeiro que apareceu na rua, splitter primário. Ou a gente chama também ele de splitter de distribuição. Por que chama de distribuição? Porque ele pega o sinal que vem da central e distribui. Distribui para quem? Para um outro nível de splitter. O primeiro splitter que ele apareceu, a gente chama de primário. O segundo, vamos chamar de... Esse menino não é fraco não, rapaz. A gente chama de splitter secundários. Né? Então, splitter primário ou de distribuição. Por que a gente chama de distribuição? Eu prefiro chamar de distribuição.
Porque ele distribui o sinal da OLT para os splitters secundários, que eu prefiro chamar de splitter de atendimento. O splitter de distribuição distribui o sinal. O splitter de atendimento faz o quê? Mas o de primário ali eu também posso atender cliente, ou não? Ele está como atendimento? Dependendo do caso. Se ele for o primário, eu comecei a atender. Você está me enrolando. O nome dele é splitter o quê? De distribuição? Ele está escrito splitter de atendimento ali na Não, dele? Mas no se caso, o cliente já se eu ainda tiver necessidade de colocar o secundário. Se você o quê? Não tem necessidade de colocar o celular. Estou brincando. Já vou te responder aqui. Não pode. Vou te responder já. Mas o splitter, esse segundo aqui, a gente chama de atendimento, porque ele vai atender o cliente. Splitter de atendimento atende o cliente. Então, agora respondendo vocês. Mas eu não posso botar um cliente aqui. Poder, pode. Poder, pode. Funciona? Funciona. Eu ganho alguma coisa com isso? Eu concordo, né? Essa porta aqui, que eu poderia estar ligando num outro splitter e atendendo 8, eu estou atendendo 1. Ganhei alguma coisa com isso? Aí desses splitters, tem algum diferencial ou é tudo modelo igual? Diferencia. Não, o splitter em si é o mesmo. Diferencia o número de portas dele, né? E assim, o passo 64 você tem que atender um prédio, um filho, todo o prédio. Você pode jogar só ele tem baixo, Isso, exatamente. A gente vai ver esses casos onde a gente tem um splitter centralizado, né? E não distribuído. Né? Mas me diga, de novo. Você estava imaginando que o botar o cliente aqui, né? Fosse um modelo de splitter diferente para o atendimento principal. Não é um modelo diferente. A gente pode usar exatamente o mesmo modelo. A questão é a seguinte: normalmente a gente faz splitter de distribuição e splitter de atendimento. O splitter de atendimento é o que vai atender o cliente. O de distribuição é para distribuir o sinal. Fica igual o backbone e a rede de atendimento do cliente, né? Mas aqui não poderia colocar um Mas aí poderia, mas quando eu faço isso, para atender um, eu estou matando 8. Depois não precisar desse. Depois do secundário é o cliente. Então, no caso, na rede, só para colocar dois. Vamos, lembra do seguinte, tá? Já começou a esquentar o negócio. Acho que depende também da. Eu estava pensando que você ia cascar desse splitter até o bebê lá da. E você acha que aqui ainda não acabou? Aí tá. Esse é o grande erro do pessoal que começa a fazer projetos de FTTH. Achar que eu posso sair cascateando o splitter. Vamos cascateando, vamos fazer o switch. Mas o switch é ativo. O switch regenera o sinal. O splitter não, ele só mete perda. Lembra que eu falei para você? Não falei, né, para você, mas cada splitterzinho desse aqui, por exemplo, se for 1 para 8, se for 1 para 8, é 10 dB e meio que eu tenho nessa brincadeira, em cada um. 10 dB e meio, mais 10 dB, eu perdi 21 no splitter. E os outros 7? Eu tenho conector, tenho emenda, tenho fibra. Eu não posso colocar mais um splitter aqui? Cuidado. A gente vai ver que dá. Ao invés de ter 2 níveis de splitter, colocar um terceiro. Eu não gosto de colocar 3 níveis de splitter na rua. Eu prefiro colocar um splitter dentro da central. Oi? Pode controlar a perda ali. Isso, para a gente assumir um risco controlado. Tá? A gente vai discutir bastante essas estratégias ao longo do curso. Tá? Mas como ponto de início para a nossa conversa, splitter de distribuição distribui o sinal,
splitter de atendimento atende o cliente. Tá? Porque eu tenho algumas limitações, alguns problemas de ordem operacional. Essa caixinha, esse splitter aqui de distribuição, ele vai dentro de uma caixa de emenda. E é uma caixa de emenda parecida com essa aqui, que a gente montou. Vai aqui dentro do splitter. Essa caixa, desculpa, esse splitter de atendimento, ele vai dentro de uma outra caixa, mas é uma caixa de atendimento. É parecido com isso aqui. Isso aqui é um modelo de caixa. Distribuição, atendimento. Para distribuir, para sair da rede de distribuição e ir para a rede de atendimento, eu vou ter que interligar com fibra esse splitter para esse splitter. Esse aqui com esse aqui. Sai com o cabo daqui e chega aqui. Deixo essa caixa de emenda, faço tudo que eu tenho que fazer aqui, lanço os cabos para cá, nunca mais mexo nessa caixa, a não ser que quebre a fibra. E cada vez que eu queira atender cliente, é nessa caixa que eu trabalho. E aí você atender quantos clientes? Depende do splitter que tiver aí. Até 16. Agora, só um minutinho. Agora, mas eu não posso só usar dessa? Posso. Só que cada vez que eu tenho que atender um cliente, eu tenho que descer essa caixa, trabalhar nela, abrir, fechar, subir, dá muito trabalho. Então a gente procura separar para não ter problema. Outra coisa mais grave, nessa caixa aqui, onde está o splitter de distribuição, está passando o meu cabo principal. Se cada vez que eu desço essa caixa aqui para poder atender o cliente, eu não estou usando essa topologia, se de repente eu vacilo e quebro a fibra principal que está entrando aqui, para todo mundo. Então eu não quero isso, eu quero normalmente construir a rede, deixar preparado, aqui eu não mexo mais. Depois para atender cliente, Deixa a caixa de distribuição só para quando for aumentar outra vez. Para expandir a rede. Caso distribuição, se eu precisasse colocar após o secundário, eu poderia pegar uma dessas pontas para a distribuição e levar para o secundário. Eu já, juntando com esses dois splitters, já ia estar lotado a peça. Não, desculpa. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo assim, a outra perna disso aqui vai ligar para um outro splitter de atendimento, né? E aí eu já levo mais distante. Só não tá desenhado aqui. Mas a outra perna aqui vai para um outro splitter de atendimento. Para expandir a rede. A outra perna aqui vai para um outro splitter de atendimento. Exatamente, que a expansão poderia vir do secundário. Se eu fosse levar ele mais para trás, eu teria que vir do secundário. Mas aí no caso, eu já sempre no primário. Sempre tudo vai vir do primário secundário. Não do primário secundário terceiro, tá? Sempre primário secundário. Tá? deixa eu tirar uma questão, por exemplo, se você usar um splitter de 1 para 8, você tem 9 dB de perda, não é isso? Na teoria, só. Na teoria, 10 para 8. Então, aí no caso, a gente colocou o splitter primário de 1 para 8, tá? Eu perdi 10,5. Quando eu vou colocar o segundo, tá? Em cada perna daquela ali eu tenho 10,5, não, 10,5 total, não é isso? Não, em cada perna eu tenho 10,5. Aí eu coloco o segundo, aí eu vou ter que somar mais as outras perdas daquele outro splitter, né? Isso aí no caso eu tenho 10,5. Lembra da história do pedágio? O sinal chegou aqui. Quer vir para essa perna aqui. 10,5. Ah, agora eu quero vir para cá. 10,5. Agora eu quero sair daqui e vir para cá. 10,5. Ah,
Agora eu já vim para cá, deixei 10,5 aqui. E agora eu quero, quando eu cheguei aqui, quero chegar para cá, mais 10,5. Pode colocar de 1 para 8 da distribuição e no secundário, como está vocês? Não deve. A gente vai discutir bastante isso ainda mais à tarde, mas não deve. Eu sugiro sempre que a máxima splitagem que a gente faça em campo seja de 64. 8 vezes 8 dá 64. Se você pegar 8 e cada uma das pernas do 8 colocar no 16, já não dá mais 64, dá 128. A perna já vai estar alta. Tá? Isso vai impactar a perda, que vai ficar mais alta. Isso vai impactar também, você já vai estar dividindo a OLT por mais clientes. A sua prova alocada vai ser menor. Tá? Nós vamos discutir isso, gente. Nós vamos estar avançando, né? Depois na hora do projeto mesmo, a gente vai discutir tudo isso daí bem em detalhes. Tá? Muito bem, gente. O splitter de distribuição, o splitter de atendimento. Os splitters hoje de atendimento ficam tudo dentro de uma caixa junto com uma NAP. O que é a NAP? É o ponto de acesso à rede, Network Access Point. Seria o quê? Seria esses pontos de conector aqui. Né? Eu chegar com o cabo, conectorizar o cabo e encaixar direto no splitter de atendimento. Isso aqui é porta de splitter. O splitter estaria aqui dentro. Aqui dentro está o meu splitter. Então o cabo chegou aqui, peguei a fibra do cabo, emendei no splitter e no splitter 8 portas para atender. Isso aqui seria a minha nave. É só chegar aí. Só chegar. O cabo da... Sem crise. Hoje em dia, como eu mostrei para vocês aquelas caixas ali, todo esse conjunto aqui fica tudo dentro de uma mesma caixa. Muito bem, na casa do cliente o que eu vou ter? Na casa do cliente eu vou ter o que a gente chama de ONT. Muita gente chama isso de ONU. Qual seria a diferença de uma ONT para uma ONU? A letra. A última letra, né? NT, a outra é U. O correto, quando a gente fala de FTTH, né? Fibra até a casa do cliente, o correto é ONT. Uma ONU é quando eu chego na entrada do prédio, na entrada do condomínio de empresa, e aí distribuo o sinal para vários clientes a partir de uma mesma ONU, no caso. Então, o correto para FTTH é ONT. Mas, aqui no Brasil, meio que todo mundo chama ONU. Então, não vamos brigar. Vamos falar ONU também. Para não confundir com OLT. No caso, é o mesmo equipamento. ONT e ONU. Em termos de características de transmissão ou de serviços, é o mesmo. Muda alguma coisa no equipamento pelo seguinte: quando o equipamento ele é para ficar dentro da casa do cliente, você está vendo a sua casa. O tal do cliente pega o bichinho, né? Vai no pato, não sei o que e tal. Esse tipo de equipamento ele precisa ter níveis de segurança, de proteção do usuário mais rígidos. O cara não pode morrer eletrocutado porque pegou uma ONU, se queimar por conta disso. Então, se exige mais
segurança elétrica, né, choque, né, temperatura do equipamento. Quando é uma ONU, tá, que vai ficar na entrada do prédio, ou só um técnico especializado, os técnicos especializados vão mexer, se exige menos segurança. Se o cara meter o dedão lá e tomar um choque, azar dele, ele que tinha que saber aonde enfiar o dedo. Sem falar que a segurança ela tem que ser mais do equipamento, para ele ficar dando muito bem do equipamento do que o governo. Vai saber que tem. A OND é mais cara que a ONU. A OND é mais cara que a ONU. Não necessariamente, às vezes não, porque muitas vezes a ONU ela é para mais do que o cliente, ela tem mais portas de saída, etc. Estação da Serra, porque lá o Minas Gerais está um pouco bem alto, uma serra bem grande, uma placa vegana proibida, líquido elétrico, o cara pula para a rua, leva o choque, pode e acerta com a gás e eles assaltam. Pois é, para evitar justamente essas coisas. Gente, a ONU, né, vamos chamar de ONU também, né, todo mundo chama. Normalmente quando tem uma pesquisa disso, conta a Organização da Nação Unida. A ONU, não. Se pesquisar a ONU, o que é uma ONU, tem que falar, a Organização da Nação Unida. Ah, você foi pesquisar o que é a ONU e o pessoal falou assim, é a organização que fica em Nova York, congrega todos os países. É porque eu aderi ao ONT. Se quiser falar o ONT, não tem problema. Se quiser falar o ONU, pode falar o ONT. O que faz esse bicho na casa do cliente? Decodifica os sinais que eu inseri aqui. Tá? Então, se eu inserir dados, está lá saindo dados. Se eu inserir telefonia, está lá saindo telefonia. Se eu inserir vídeo, está lá saindo vídeo. Então, respondendo agora o... Se eu inserir vídeo, sai vídeo na casa do cliente? Sai. Agora, precisa de alguma coisa a mais do que o ONU? Primeiro, preciso saber que vídeo que eu inseri. Eu inseri IPTV. Se eu coloquei IPTV, na saída, não, o IPTV não é com WDM. Com dados. Se eu inserir um IPTV, na saída internet da ONU, eu vou ter que colocar um set-top box, tá? Para sintonizar lá o canal IP que eu estou inserindo lá como dados. Se eu coloquei um sinal RF, aí eu tenho duas opções. Se eu coloquei um sinal RF sem codificação nenhuma, tá? Legal, tira da saída da ONU, que não são todas as ONUs que tem saída de vídeo, tá? Vai depender do quanto eu estou a fim de gastar. Tiro o conectorzinho BNC da saída da ONU e vou direto para a televisão, se os meus canais não forem codificados. Ah, eu codifiquei meu canal, fiz igualzinho a NET faz, por exemplo. Vai ter que sair da ONU, também ligar no set-top box para decodificar e do set-top box para televisão. De qualquer forma, a regra, a sequência, né? É ONU para depois vir outro equipamento para vídeo, para decodificar vídeo. Sempre tem que vir a ONU na frente para receber. Diria que em 99% dos casos sim. Mas, por exemplo, tem casos onde eu pego o sinal RF puro, sem codificar. Exemplo, fiz uma rede para o condomínio, tá? Para fazer um monitoramento de perímetro do condomínio. Tá? Eu posso pegar todo esse sinal, jogar tudo como RF, sem codificar. E aí o cara vai sintonizar direto na televisão dele sem precisar de uma set-top. Isso é possível. Então, a estratégia vai depender do que a gente quer fazer. Pessoal, está entendido esse desenho aqui? Tem alguma coisa que... Só o telefone ali seria o quê? Tem um telefone?
Tem um telefone Não. abaixo da. Eu posso fazer VoIP tendo um servidor, né, tendo um servidor de VoIP também para trás da OLT, mas dependendo da OLT que eu for estar utilizando, se não são todas, mas dependendo da OLT, eu posso entrar com um E1. Normal. E aí ter uma linha telefônica normal aqui. Telefonia tradicional. Mas se eu tenho um SIP server aqui, eu vou ter uma linha SIP aqui disponível. Depende do equipamento. Isso tudo é transparente para a fibra, tá? Vai depender mais dos equipamentos que a gente vai utilizar. Está entendido esse diagrama? Se a gente entendeu bem esse diagrama, muitos dos nossos problemas estão resolvidos. Já deu para variar. Ronaldo, eu não sei se é mais na parte de projeto, mas por exemplo, eu quero dentro dessa rede óptica, já toda montada, tá? E eu quero que um cliente que saiu do cliente secundário, tá? Ele tem um serviço específico, tá? Eu quero só que chegue naquele cliente, tá? Um serviço específico. Pode ser até a questão da própria VPN, tá? Quando eu jogar dentro da rede da OLT, eu tenho que passar pela OLT para chegar no cliente. Todo o restante dos clientes vão ter acesso às mesmas informações que ele, vão ter a mesma saída dessa VPN. Vai depender da rede. Eu não entendi bem a pergunta. Porque assim, por exemplo, eu coloquei internet aqui na OLT, certo? Sim. A saída de internet, no caso de dados, certo? Sim. Todo mundo que está por trás dela vai ter internet. Não é bem assim, né? Primeiro eu vou precisar que a OLT reconheça cada ONU. E que daí eu configure, via OLT, eu configure os serviços que eu vou prestar para cada ONU. Então, isso aí eu queria saber. Então, no caso, na OLT eu digo, ONU X vai ter tal serviço, ONU Y vai ter tal serviço. Porque assim, por exemplo, no suíte, né? Quando chega no suíte, ele só faz replicar o sinal, né? Então, botou lá, todo mundo tem direito a que tiver lá dentro da rede, né? Só se, por exemplo, eu fiz a VPN e tal, aí você separou, mas aí no caso, cada ONU vai ter o serviço especificado pela OLT. Isso depende também das funções da OLT, do fabricante, etc. Mas eu posso chegar ao nível de falar assim, olha, para esse cliente aqui, eu tenho telefonia, tá? VoIP minha, do meu provedor. Mas para esse outro cara aqui, eu vou estar entregando para ele uma linha da Embratel. Eu posso chegar a esse nível de sofisticação. Para esse aqui, eu vou entregar televisão IPTV. Aí, no caso, filtrar o que é. Isso também. Olha, isso tudo, claro, depende das funções que o equipamento tem. Né? Mas é possível, sim. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma ONU que tem 4 saídas Ethernet e tem 2 portas SIP. Eu posso falar nesse equipamento aqui, olha, na porta 1 só sai dados, na porta 2 só sai VoIP, na porta 3 só sai IPTV. Se o cara conectar errado, não funciona. Tudo separado do tabelão. Isso aí é tipo. Claro que eu estou dizendo, depende do equipamento, depende da funcionalidade de cada um, mas é possível. Não tem problema nenhum. O sinal de uma fibra pode ser compartilhado com até 64 clientes. Isso é o normal que a gente usa por aí. Antes que alguém me fale, né? Ah, mas eu já ouvi falar que dá mais. Dá mais. Depois nós vamos ver que nós temos 2 tipos de protocolo que podem ser utilizados aí, EPON e GPON. Os equipamentos EPON não tem limite, na verdade. O que limita são os dBs aí. Se eu conseguir
DB para autenticar 128, autentica 128. Se eu conseguir DB para autenticar 256, ela autentica 256. Claro que a banda para cada um vai ficar bem baixinho, mas ela consegue autenticar. Só temos que tomar cuidado com o quê? O tal dos DBs que nós temos para fazer isso. Maior erro do pessoal por aí, enfiar um monte de speaker para querer dividir a OLT por um monte de cliente e depois não consegue atender o cliente que quer perguntar. E aí? E aí, como é que faz? Chora. Ah, por que eu coloquei tanto? Chora. Não tem como. Tira o splitter, ué. Ah, você não precisa. Você vai ter que resolver o projeto. Não, mas pelo menos tem como resolver. Tem, mas olha só, gente. Por isso que a gente está falando de fazer projeto. Não. Porque a gente está falando em fazer projeto, a gente está falando em fazer fibra ótica, porque a gente não quer ficar. Agora eu vou ter que tirar aquela caixa de mesa e refazer tudo. Não, pô, faz esse negócio para funcionar e acabou. Baixar o custo de operação. Essa é a ideia da fibra. Tem que voltar 3 vezes para refazer a Aí não tem jeito, né? Esqueci de emendar uma caixa. Aí, fião, vai lá e emenda, né? Aí não é retrabalho, é falta de trabalho. Você esqueceu de fazer. Qual a limitação dos fabricantes para não conseguir jogar mais potência na saída para a gente ter mais DBs nesse meio tempo? O que está faltando aí dos fabricantes aumentar essa? Para o fabricante não está faltando nada, está faltando para a gente. Então tem OLTs que jogam mais de... Não, foi definido um padrão. Normalmente os OLTs ficam entre 0 e 7 dB a potência de saída. As ONUs não lançam tanta potência. Vai ficar mais ou menos entre menos 1 e 3, 4 dB no máximo. Porque se eu tivesse que... Veja o seguinte, não basta só a OLT ser mais potente. A ONU precisaria ser mais potente também. Ou então a OLT escutar melhor. Mesmo que a ONU transmita o mesmo, mas a outra tem que ser mais sensível. Para a ONU transmitir mais, ela precisaria de um laser mais caro. Transmitir mais. E é tudo que a gente não quer. A gente quer que o equipamento custe 150 conto e não 350. Né? Então, assim, esse é o ponto. E, por outro lado, a sensibilidade, para melhorar a sensibilidade, também sai caro. Porque eu estou falando que eu preciso melhorar a sensibilidade, mas por uma taxa, uma velocidade muito alta. Estou falando de 1 GB, 2,5 GB. Né? Então, é simplesmente uma questão de equalizar custo aí. Tá? O padrão que foi estabelecido pela indústria é esse. Tá? É em torno aí de 28 a 30 dBs, né, que eu tenho para gastar de dB entre o transmissor e o receptor. Eventualmente, você vai encontrar alguns equipamentos que falam assim, olha, eu consigo 32 ao invés de 30, 33. Só que, quando esse pessoal especifica dessa forma, é impressionante. É uma outra forma também de especificar que a gente precisa ter atenção quando vai começar a trabalhar com fibra. O cara, a especificação da OLT, ele fala assim, a minha potência de transmissão é de 0 a 4 dBm. Nós que estamos acostumados com rádio, quando o nosso amigo aqui, a minha potência de transmissão é de 0 a 4, o que ele entende? Eu vou poder entrar na OLT e ajustar dentro desse valor, dentro dessa faixa, a potência que eu quero transmitir. É isso que a galera entende no rádio. Nós somos acostumados a fazer isso no rádio. Ajustar a potência de transmissão. Na fibra não é assim. Quando ele fala a minha potência de transmissão é de 0 a 4, significa toque, bichão.
Estou te vendendo equipamento, mede aí. Ah, deu zero, tá beleza, me enche o saco. Quer outro? Top. Quanto deu? Ah, esse deu 4, melhor para você. Mas assim, você entendeu? Não é que eu fico ajustando, né? Já vem bom. Dentro dessa faixa, eu estou te atendendo do jeito que eu falei. Outra coisa, com relação ao componente óptico, isso acontece com todo quanto é tecnologia, mas em fibra ótica acho que é levado um pouquinho mais a sério. Você tem a questão também de envelhecimento dos componentes. O laser ao longo dos anos vai diminuindo a potência emitida. Então quando você liga a primeira vez, pode estar no máximo. Mas daqui a 1, 2, 3, 5 anos, pode perder 1, 2 dB da potência de transmissão. Então ele fala de 0 a 4 também por conta disso. E quando você liga está 4, daqui a 2, 3 anos está 2. Eu posso reclamar com ele? Não, ele está falando que o mínimo é 0. Ah, mas eu fiz o meu projeto considerando 4. Azar seu. Azar seu. Considere o 0 que é melhor. Tá? Tem essas coisinhas aí que a gente está observando. Vamos em frente? Vamos. Oi? Vamos. Podemos avançar? Entendido então? Muito bem. Ah, só complementando. Falei que o EPOM, então, não tem limite de autenticação. Quando você conseguir de dever para poder autenticar o cliente, ele vai autenticar. Ou, né? A frase que eu mais ouço aí dos provedores do Brasil inteiro, né? É o famoso, ah, mas o Tico falou que o dele já tem 180 clientes. Né? O Tico é o, né? Lá do sul, lá, Tico de Caminho lá, tem provedor e vende esses equipamentos também. E ele já tem 180 clientes pendurados na ONU. Depois eu mostro como é que ele fez. Ele não fez mágica nenhuma, ele está funcionando, mas você entendeu o que ele fez. Porque muita gente não entende o que ele fez, vai depois querer fazer de qualquer jeito, e olha, me dá assim, desespero às vezes de ver o que o pessoal fez por aí. Eu já vi provedor em Minas Gerais que enfiou 500 mil reais em uma rede de fibra ótica, nessa história de querer dividir a fibra por 200 elevado por baixo da cliente, enfiou 500 mil em fibra ótica para poder atender cliente. Ele tem 20 clientes ativos e não consegue ativar mais do que isso, porque as perdas estão todas altas. Cada vez que ele tem que ativar, porque a perda está alta, ele vai buscar o splitter de distribuição. E aí ele gasta, em vez de gastar 100 metros de cabo, ele gasta 500, 600 metros de cabo. E ó, 600 conto para ativar o cliente só de cabo. E aí falta ponto de distribuição. Porque cada ponto, cada perninha do split de distribuição era para atender 8 clientes. Ele atende um só. E aí não consegue atender cliente. E ó, a trolha. Por quê? Porque não pensou direito na hora de fazer. E no caso não foi nem ele, né? Ele pagou alguém projetar assim para ele. Me dá desespero, porque, sabe, não é. Ah, é caro. Porra, já que é caro, vamos fazer direito. O problema é gastar 500 pau e botar no lixo isso. Não sei quem aqui tem para pegar 500 pau e jogar no lixo, né? Tem que ter, né?